Vamos lá, eu acho que a gente pode começar, por mais que ainda não tenha muita gente, né? Mas acho que a gente manter aí compromisso com o horário, né? Que que se esforçaram para chegar a tempo. Então, inicialmente, justificar, boa noite, né, a todas e todos, justificar a ausência da Vanusa, presidente do sindicato, né? O Sindaema, junto com a Forto, está promovendo esse evento aqui. E a Vanusa está acompanhando a mãe dela, está lá no hospital evangélico, né? A mãe dela fez um procedimento cardiológico, tá estabilizada, mas está na UTI, né? E aí ela não vai conseguir participar, tá bom? Vamos lá. Então, o que acontece? O sindicato, né, conjuntamente com a Forto, tendo em vista o PADV 2026, né, teve essa iniciativa de elaborar uma palestra, não sei se pode chamar de bate-papo, enfim, né? Não é nada, ninguém aqui vai sair expert em investimento, tá, gente? Não é o intuito, não é o foco e seria muito maçante também, né? Então, assim, não é isso, né? Aqui a gente vai trocar uma ideia, né, com o Érico, especialista no assunto, mas que tem uma abordagem diferenciada, então, não vai ter aquele tanto jargão técnico, né? Enfim, vamos falar muito acho, de comportamento, né, Érico? Questão aí é a economia comportamental e para realmente ajudar as pessoas, né? O intuito é um só, gente, é ajudar as pessoas a pensar ou repensar, né, a vida nesse aspecto aí financeiro, tendo em vista que temos um PADV diferente de todos os demais da história, né? As pessoas vão receber em 12 parcelas corrigida a partir da segunda parcela, é bom frisar isso, né? E, e aí é muito importante que entender que ao final, então, da 12ª parcela, acabou, né, essa relação aqui com a Cesan, então do 13º mês em diante, vai ter que viver com aquilo que ele tem. Então, se ele tem lá só o INSS, né, não tem a fundação para complementar ou outra previdência, né, ou mesmo se ele tem também, né, a fundação outra previdência, tem lá um aluguel, enfim, a renda de salário não existirá mais, assim como a renda também do PADV, né, das parcelas do PADV também não existirá mais, né, bem como o ticket e bem como o plano de saúde, caso queira, né, optar por um qualquer, seja o da fundação ou outro qualquer, vai ter que pagar integralmente, né? Com relação ao plano de saúde, acho que é importante registrar, né, que conforme divulgado pela fundação, então todos os trabalhadores que aderirem ao PDV e que sair têm direito a ingressar no plano da fundação, plano coletivo por adesão, que chama, né, o Viva Mais coletivo por adesão. A tabela está disponível no site. Essa semana, anteontem, né, aprovou no Conselho de Deliberativo o reajuste de 5,66%. A tabela vai ficar um pouquinho maior do que aquilo que está divulgado lá hoje no site ainda, porque ainda tem que passar pela Cesan. E, e esse percentual se deu por conta da questão da sinistralidade, né? A sinistralidade ficou baixa, ficou no intervalo de 75 a 85, então aplica-se o IPCA à saúde, que é essa alíquota de 5,66. Se ficasse abaixo de 75 a sinistralidade, o reajuste seria zero. E, né? E é o que é a sinistralidade? Em resumo, bem resumo mesmo, é as receitas do plano versus as despesas do plano, né? Então, quanto que as despesas consumiram das receitas? Então, nesse caso, ficou em 82%. Tá bom? Então, sem mais delongas, a gente já tem aí um pouco mais de gente, né? Boa noite novamente para todos que chegarem um pouquinho depois, né? E vou passar a Boa palavra noite. para o Érico, Boa noite a tá todos. bom? Informar que está sendo gravada. O intuito da gravação é tão somente depois a gente se conseguir colocar isso também no YouTube, né? Vai para o YouTube do sindicato. Então, aqueles que não puderam participar aqui ao vivo vão ter acesso, né, a essa palestra aqui num segundo momento, de acordo com a disponibilidade de tempo de cada um, né? E dependendo também, a gente pode pensar em fazer, né, novas apresentações. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o Érico. Já agradeço também, é importante agradecer aqui
a disponibilidade, né, do Érico, do João, né, de todo mundo que viabilizou isso aqui e de todo mundo que aqui está presente, tá? Muito obrigado a todos, né, que estão aí participando. Nós estamos nesse momento com 21 pessoas aí. Imagino que daqui a pouco deve chegar um pouquinho mais também, né? Mas é isso. Muito obrigado a todos e todas e vamos em frente. Beleza, Neri. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ok? Maravilha. Estamos. Ótimo, maravilha. Então, agradecer a presença de vocês aqui nessa quarta-feira, às 8h30 da noite. Não é um horário muito amigável, mas foi o que a gente conseguiu nesse momento. Então, agradecer a presença de vocês. É, Obrigado, Neri, aí pelo convite. Eu acho que dar os parabéns aí pelo Sindaema, pela proposta, pela ideia de trazer essa temática. Eu acho que é muito importante esse momento ter esse bate-papo, e vai ser um bate-papo, tá, pessoal? A gente está chamando de palestra e tal, mas fiquem tranquilos, não vai ser nada maçante, muito técnico, mais comportamental mesmo, mas na linha do bate-papo. Bom, como já foi dito, meu nome é Érico, eu sou sócio assessor de investimentos aqui da Forto Investimentos. Eu cuido da área educacional aqui do escritório, que é o Forto Educa, que a gente trabalha com educação financeira corporativa, né? A gente leva a educação financeira para as empresas, na verdade, para os trabalhadores das empresas. O objetivo, na verdade, é esse, tá? É alcançar esses trabalhadores que estão endividados, que estão viciados em bet, que estão cheios de consignado. Então, a gente tem esse trabalho é, muito bonito que começou no passado e explodiu assim a área, né? Temos muitos convites. Inclusive, Neri, se quiser levar aí a palestra, que é totalmente gratuita para o sindicato, já é sua, tá? Gratuita, só a gente agendar o dia, beleza? Maravilha. Gente, eu tô com meu sócio aqui, que é o João Chagas. Chagas, você quer se apresentar também? Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou João Chagas, sou sócio aqui do Érico na Forto, sou head da nossa área de atendimento à pessoa jurídica e quando tive a informação aí sobre essa questão do PADV, acho que já contatei o Érico na hora, contatei o Neri também, para a gente poder passar esse conteúdo aí que vocês vão ver que com certeza vai fazer bastante sentido para todos que estão aqui presentes, tá bom? Maravilha. Deixa eu compartilhar aqui. Faz tempo que eu não trabalho com Teams. Deixa eu ver Lá no onde que. cantinho, perto dos botões sair, não aperta sair não, É, ainda não. Entre o sair e o Compartilhar. microfone. isso, aí Aí tá você tem a compartilhar. opção, Érico, de compartilhar a sua tela, que vai compartilhar tudo e qualquer coisa que você abrir, ou uma Aham. janela específica. Aí você pode escolher o que que você acha melhor aí. Tá, deixa eu. Vamos me falando aí se tá dando certo, tá? Eu vou, eu vou clicar aqui. Vocês vão me dizer se tá dando certo. Isso, foi a tela, Tá aparecendo a apresentação para vocês aí? tá, mas ela tá no modo. Ah, agora foi, modo apresentação. Ah, legal. Então, Ok. beleza. Então vocês estão conseguindo visualizar. Pessoal, de novo, tá? Bate-papo, então qualquer hora pode abrir o microfone, pode perguntar. A gente está aqui para isso mesmo, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que o objetivo é esse, né? A gente trabalhou bastante e agora tem uma possibilidade e agora tem que responder uma pergunta, né? O que que a gente vai fazer com o que está sendo proposto aí para gente, o que está sendo posto aí para gente, né? Quais são as alternativas que nós temos? Mas antes eu gostaria de contextualizar vocês com relação à curva da vida, né? Que dentro do planejamento financeiro a gente estuda. Inclusive, eu até publiquei um artigo no Folha Vitória no final do mês passado, né, no última quinzena do mês passado, justamente criticando a curva que ainda se trabalha dentro do planejamento financeiro. O meu artigo foi justamente nesse sentido, que é o que eu vou falar com vocês aqui sobre isso, né? O que é essa curva? Essa curva fala o seguinte: olha, dos 18 aos 28 anos, a gente está criando a nossa fundação, a nossa base, né? É como se você fosse construir uma casa.
né, você faz a fundação primeiro, né, a sapata ali, tudo bonitinho. Então, dentro do planejamento financeiro, dos 18 aos 28 anos é justamente essa fase da vida, né, é a fundação para você poder iniciar a parte da construção, né? Agora que eu fiz a fundação da casa, eu vou construir a minha casa. E essa fase de construção, ela vai então dos 28 aos 40 anos. Então nós temos dos 18 aos 28 a fundação, dos 28 aos 40 anos a construção, né, que é o quê, né? É aumentar a renda e aumentar o patrimônio, né? Dos 40 anos aos 60, a gente chama de manutenção, ou seja, consolidar tudo aquilo que a gente conquistou, né, que a gente conseguiu criar, né? E aí, na curva atual, né, dentro do planejamento financeiro, o que que ela fala? Ela fala o seguinte: olha, a partir dos 60 anos, as pessoas agora precisam pensar na distribuição desse patrimônio que foi conquistado, né? E essa distribuição significa o quê? Primeiro, consumir isso, né? Ou seja, consumir todo esse patrimônio e também a herança, né? Deixar aí o quião para os nossos herdeiros, né? Então essa é a curva que hoje a gente ainda tem quando se fala de planejamento financeiro. Onde que vai a minha crítica? E por isso que eu escrevi lá no Folha Vitória um artigozinho no jornal justamente falando sobre isso. A minha crítica está justamente na questão do aumento da expectativa de vida, né? Hoje, nós sabemos, né, a ciência mostra que a expectativa de vida já aumentou. Então, eu não posso mais, a partir dos 60 anos, distribuir, consumir tudo. Eu ainda preciso pensar, a partir dos 60 anos, numa fase que aí eu estou chamando de preservação, né? Para depois pensar na distribuição. Tá? Por quê? Porque hoje a expectativa de vida está ali em torno de 78, 80 anos, a depender de alguns fatores. Mas esse já é o estudo que o próprio IBGE já tem mostrado para a gente. A geração mais nova, né, as crianças que hoje estão com 5 anos, a ciência médica já está dizendo que eles devem chegar aos 100 anos de idade, tá? Dado a inovação tecnológica na medicina. Então, é isso, a expectativa de vida realmente aumentou e a gente vai usufruir disso, né? Porque não é só viver mais tempo, mas é viver mais tempo com qualidade de vida. Então, a gente precisa ter recurso financeiro para poder aproveitar a vida nesse momento. Então, eu chamo aí, a partir dos 60 anos, de preservação, e lá na frente a gente vai fazer distribuição. E preservar significa o quê, meus amigos? Não gastar o patrimônio, ou todo o patrimônio, porque você vai usufruir dele, fazer o dinheiro continuar produzindo renda para você e manter a qualidade de vida por mais tempo, né? Se a gente vai ter disposição, então a gente precisa pensar na nossa qualidade de vida, né? Ou seja, né, viver mais exige planejar, exige fazer diferente. Então é um pouquinho disso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Qualquer dúvida, só levantar aí abrir o microfone, tá bom? Bom, dado aí o PADV, né, que o Neri já disse que esse ano é um PADV diferente, aquela coisa toda, então o que eu fiz, pessoal? Eu bolei um exemplo, obviamente é um exemplo que talvez não esteja adequado à sua situação, pode ser a do outro, eu não consigo fazer aqui um exemplo para cada um de vocês, não no dia de hoje, né? Então eu fiz um apanhado, um exemplo genérico, só para vocês terem uma ideia da mensagem que nós queremos trazer aqui para vocês, tá? Então, nesse exemplo hipotético, vamos imaginar que nós temos aqui um trabalhador, né, que vai aderir ao PADV e que ele tem um salário bruto hoje, né, de 20 mil reais. E aí, com os descontos, imposto de renda, tudo bonitinho, ele tem então um salário líquido de R$ 14.718,91. Ou seja, esse trabalhador vive com o seu salário líquido de R$ 14.718,91.
esse é o salário que ele roda todos os meses para poder manter aí a sua família, manter a sua vida tranquila em dia. Ok. Bom, o que acontece é que, imaginando que esse trabalhador também vai ter a possibilidade, já por tempo de serviço e por idade, se aposentar pelo INSS, né? Então, nesse exemplo que eu estou dando, esse trabalhador, então, ele vai sair, né, de um salário líquido de 14.718,91 para receber agora o teto do INSS, que é de 8.475,55, né? Estimei também aí o teto do INSS para esse trabalhador. O que está acontecendo com esse trabalhador nesse momento, né? Ele tem um déficit, porque ele tinha um salário de 14, quase 15 mil, vai cair para R$ 8.500, arredondando para cima. Ou seja, existe um déficit mensal de R$ 6.243, né? Isso já na partida, né? Ou seja, aderiu ao plano, aderiu ao INSS, lá requereu a aposentadoria via INSS, essa vai ser a situação financeira desse trabalhador a partir desse momento. Então, ok, feito isso, nós temos agora o plano, né? O que vai acontecer com ele. Então vamos imaginar que esse trabalhador tenha um saldo de FGTS de R$ 600 mil, né? E aí vamos imaginar então que a parcela do referente aos 40%, né, que seria aí o equivalente à multa que a gente recebe com relação ao FGTS, na faixa de 240 mil, e a parcela do fundo de pensão que vai ser disponibilizada, ou que pode ser disponibilizada, num valor de R$ 500 mil. Como vai ser pago em 12 vezes, então eu coloquei a parcela mensal dos 40% em 12 vezes de 20 mil e a parcela mensal em 12 vezes do fundo de R$ 41.666. Então o que nós temos aqui? Nós temos o INSS que esse trabalhador vai receber, nós temos o saldo do FGTS que ele vai receber integralmente, e nós temos a parcela dos 40% mais o fundo de pensão dividido em 12 vezes. Esse é o cenário desse trabalhador, é isso que ele vai receber. Nesse momento, o comportamento que nós temos é o seguinte: estou tranquilo. Porque, tudo bem, o meu salário era de 14, agora vai ser de 8, mas não tem problema. Porque olha só o dinheiro que eu estou recebendo. Eu estou recebendo muito dinheiro, e de fato é muito dinheiro. Nesse exemplo aqui, né? É muito dinheiro. Então, esse trabalhador ele tende a ficar tranquilo. Ele tende a achar que a vida está resolvida, né? Que ele não vai ter dificuldades em manter a sua família porque ele recebeu um bom dinheiro, e esse bom dinheiro, na nossa cabeça, de maneira intuitiva, ele é infinito, né? Ele não vai acabar, né? É muito dinheiro, não vou conseguir gastar isso tudo, né? A gente pensa isso, né? É o nosso comportamento, né? Bom, o que eu fiz aqui uma simulação para vocês terem uma ideia do que pode vir a acontecer, tá? Vamos lá, vamos imaginar então que durante os primeiros 12 meses, tá, você vai utilizar o déficit, né? Você caiu do seu salário, caiu de 14 para 8, então a diferença você vai acabar recompensando com os valores que você está adquirindo, né? Que você pegou tanto do FGTS quanto das parcelas que você está recebendo. Então, mesmo que você esteja gastando esse recurso, ao final desse primeiro ano, você vai ter uma reserva de 1.265.000. Ou seja, você está milionário. Essa é a verdade. Você se tornou um milionário, né? Isso é muito bacana. Isso é um número expressivo, mas lembre-se, esse dinheiro ele foi acumulado mediante as parcelas que você foi recebendo ao longo do ano, mais o saldo do FGTS de 600 mil. Ok. O que acontece a partir da 13ª parcela, né, que o Neri frisou muito bem no início
desse nosso bate-papo, né, é que você não vai mais receber as parcelas, acabou. E aí agora você vai sobreviver de fato com a sua renda proveniente do INSS e nada mais. Então, se você não se preparar para esse momento, para a partir da 13ª parcela dessa nova fase da sua vida, o que vai acontecer? Você vai continuar consumindo a reserva que você criou para poder manter o seu padrão de vida, que é de 14.718,91, né? Ou seja, você vai continuar consumindo aqueles R$ 6.000 para poder manter o seu padrão de vida. O que acontece é que quando você chegar aos seus 64 anos, e o nosso guerreiro aqui, ele aderiu ao plano aos 60 anos, então quando esse trabalhador chegar aos 64 anos, ou seja, 5 anos depois, a reserva dele já não é mais de 1 milhão, é de 965 mil. Quando ele chegar aos 69 anos, ou seja, 10 anos depois, a reserva já chegou a 590 mil. Aos 74 anos, ou seja, 15 anos depois, a reserva está em 216 mil. Aos 77 anos, não existe mais reserva. Ela se esgotou por completo e, na verdade, já existe um saldo negativo. Tá? E o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? E é importante frisar isso, pessoal. Não quero ser o cavaleiro do apocalipse, não é a minha vontade, mas é importante trazer essa realidade. Aqui, eu coloquei nesse exemplo apenas o consumo dessa reserva para complementar a renda. Ou seja, ele tem um padrão de vida de 14 mil, ele está recebendo 8 mil do INSS, ele está complementando o padrão de vida dele com a reserva que ele tem. Aqui, nesse exemplo, esse trabalhador não comprou carro novo, não comprou casa, não viajou para fora, não fez uma cirurgia estética, não deu presente para os netos, não fez nada. Ele só Não, complementou a renda. não ouviu aquela música? Dinheiro na mão é vendaval? Não, exato, não ouviu essa música. Por quê? Se esse trabalhador fizer tudo isso que eu estou falando, o dinheiro não vai se esgotar com os 77 anos, vai se esgotar muito antes. E, meus amigos, vale a pena dizer para vocês aqui, é o que acontece. Tá? Por quê? Porque quando a gente recebe um volume expressivo, a gente tende a literalmente achar que esse dinheiro não tem fim, que esse dinheiro não vai acabar. E a gente acaba fazendo situações, acaba fazendo coisas que normalmente não faríamos. Tá? Que são essas, né? Pagar churrasco para os amigos, né? Comprar um carro zero porque agora eu posso, né? Aquele carro que eu sempre quis comprar, agora eu tenho dinheiro para fazer isso. Então vai lá e compra o carro e começa a viajar. Não que não tenha que fazer isso, tá, pessoal? Não é essa a questão, mas é que a gente faz isso sem planejamento, faz isso sem pensar no dinheiro, faz por impulso, faz na emoção. Então, e é muito importante frisar isso. Então, se esse trabalhador, a partir dos 60 anos, começasse a gastar o dinheiro com várias situações, esse recurso, essa reserva, ela acabaria muito antes dos 77 anos. E, de novo, eu quero frisar, quero repetir, a expectativa de vida aumentou. Nós vamos viver mais tempo, nós vamos viver mais do que os nossos pais. A tecnologia na medicina evoluiu muito e nós vamos viver mais com mais qualidade de vida, com mais disposição para aproveitar a vida. Então é muito importante que o dinheiro seja utilizado com inteligência para que ele possa perdurar, tá? Então,
esse é o alerta que eu gostaria de deixar para vocês no contexto desse trabalhador, nesse exemplo que eu dei. Bom, o que acontece... Opa, como é que eu não estou conseguindo... Aqui. Bom, aqui é um gráfico, pessoal, só para mostrar para vocês, né, como que é o declínio dessa reserva, tá? Então, realmente, né, começa ali com os 60, né, 1.200.000 e alguma coisa, e cai a zero aos 77 anos, tá? Então, é só para mostrar o declínio dessa reserva que a gente está comentando aqui. Bom, a gente pode fazer também um outro estudo, né? Vamos imaginar o seguinte, então essa pessoa, esse trabalhador, ele falou o seguinte: beleza, Érico, eu vou fazer o seguinte então, ó, nos primeiros 12 meses eu preciso organizar minha vida. Então, nos primeiros 12 meses eu vou continuar com o meu padrão de vida tendo aí 14.718,91, tá? Mas a partir do 13º mês eu consigo cair para R$10.000. Legal. Então, você consegue aí enxugar algumas coisas, cortar alguns gastos, você consegue mexer no seu padrão de vida para R$10.000. Tá, o que acontece com o nosso acúmulo, né, com a nossa reserva, se fosse esse o cenário? Bom, vou mostrar para vocês que olha só que interessante como é que é a curva agora da reserva. Ela não zera mais aos 77 anos. Pelo contrário, a partir dos 95 anos, esse trabalhador ainda vai ter mais de R$200.000 de reserva, lá aos 95 anos. Tá? Então, aqui é interessante a gente entender que quando eu faço um trabalho de mudança de padrão de vida, eu consigo poupar mais e eu consigo preservar mais a minha reserva. Mas aqui vale um ponto de atenção. Quando que é mais fácil a gente mexer no nosso padrão de vida? Com mais idade a gente tiver, mais difícil fica mexer no padrão de vida. Tá? Por quê? Porque outras situações aparecem na nossa vida que cria uma dificuldade para a gente mexer no nosso padrão de vida. E além disso, mexer no padrão de vida dói muito, sabe? Você cortar gastos, diminuir gastos, consumir coisas mais baratas do que você estava acostumado, isso traz um incômodo muito grande. Então a gente tende a não conseguir fazer isso por muito tempo. Você até pode mudar o padrão de vida no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro você acaba voltando. É igual essas dietas que tem por aí. Né? A gente entra nessas dietas maluca, faz o primeiro mês, faz o segundo, e aí no terceiro você chuta o pau da barraca, e aí vem o efeito sanfona, você acaba comendo mais do que você comia antes, que é o que pode acontecer nesse exemplo. Tá? Matematicamente falando, se você diminui o padrão de vida, você mantém o seu recurso. Contudo, diminuir padrão de vida requer um esforço comportamental muito grande, que nessa fase da vida é mais difícil da gente conseguir. Tá? Então, apesar do gráfico estar bonito, apesar dos números apresentarem superávit, né, mantendo aí um valor acima do zero, né, acima de 200.000, acima do zero, provavelmente não é isso que vai acontecer. Pode acontecer com um ou com outro, mas não com a maioria. Então, pensando nisso, nós criamos um exemplo alternativo entre o primeiro e esse segundo. E aí, esse é o exemplo que eu gostaria de trazer para vocês. Então, vamos imaginar que esse trabalhador, então, aderiu ao PADV, recebeu lá o FGTS, né, de 600.000, e aí ele vai manter o padrão de vida dele, né? Ele vai manter os 14.718 como padrão de vida. Só que ele está recebendo pelo INSS 8.475. Ele vai consumir parte do que ele está recebendo nas parcelas, né, nas 12 parcelas, para manter o padrão de vida dele. Perfeito. Contudo, ele ainda consegue guardar 55 mil reais por mês. Né? Ele está recebendo as parcelas, que dá em torno de 61 mil,
mas ele consegue guardar 55. Então, se ele pega esses 55 mil durante os 12 meses e junta com os 600 mil do FGTS que esse exemplo está dando para a gente, no final do primeiro ano, ou seja, no 12º mês, ele vai ter acumulado lá os 1.265.079. Tudo certo. Ok, maravilha. Bom, o que a gente pode fazer? Se a gente pega esses 600 mil e pega as parcelas de 55 mil e aplica esse valor e investe esse valor, a gente pode ter um resultado melhor. E esse resultado melhor é esse número que está aparecendo para vocês, tá? Só para vocês entenderem, a gente aplicou aí uma rentabilidade de 0,8% ao mês, tá? Que é uma rentabilidade muito conservadora, dado o cenário atual de Selic que nós temos no mercado hoje, tá? Então, a gente realmente preferiu utilizar uma taxa bem conservadora para não deixar muito otimismo. Bom, o que acontece então se a gente tivesse pego esses 600 mil e tivesse juntado com as parcelas, com o resultado, né, das parcelas durante os 12 meses, teríamos então esse 1.355.000 reais, ou seja, já é um valor maior do que o valor que a gente teria juntado sem ter feito nenhum tipo de aplicação. Inclusive o Neri falou, né, que o valor vai ser corrigido a partir da segunda parcela, a gente nem levou isso em consideração aqui, ou seja, ainda é melhor ainda, né? O resultado ainda fica melhor, tá? Ok, tá, mas e aí, Érico? E a partir da 13ª parcela? Porque o seu exemplo aí tá no primeiro ano. Ok, então como é que a gente faria a partir da 13ª parcela? Então, nós pegaríamos esse saldo de 1.355.000, aplicaríamos a uma rentabilidade de 0,8 e essa rentabilidade dá para vocês mensalmente 10 mil reais, quase 11 mil, 10.842 reais. Então você pega essa rentabilidade, junta com a sua renda do INSS, você vai ter um total de 19.318, ou seja, superior ao seu padrão de vida, né? Uma diferença a maior de quase 4.600 reais, mantendo 1.355.000, porque você só está consumindo a rentabilidade, os juros, e não o patrimônio. Então você preserva o patrimônio e utiliza somente os juros. Isso é inteligência financeira. Isso é você fazer o seu patrimônio trabalhar a seu favor. E olha que interessante, você agora tem um valor para você utilizar acima do seu padrão de vida. Tá? Essa diferença de 4 mil, o que você pode fazer com ela? Você pode reinvestir, por exemplo, você pode pegar esse dinheiro e colocar no seu saldo, e aí esse valor ele vai aumentar a sua rentabilidade. Você pode fazer isso? Pode fazer isso. Na verdade, você pode fazer o que você quiser, porque quem tem dinheiro disponível, né, e com inteligência, tem a liberdade de tomar decisões. E é isso, né, que a gente vai trabalhar, né? Então, quais são as maneiras que a gente pode fazer isso, né? A gente trabalha com estratégia, né? Então, dentro da questão dos investimentos, aqui no escritório, né, a gente trabalha com renda fixa conservadora para a gente poder utilizar esses investimentos, né? A diversificação justamente para poder trazer aí a rentabilidade desejada. A gente trabalhou com 0,8, mas obviamente a gente vai buscar mais, né? A reserva de emergência, é importante ter uma reserva, né, um dinheiro ali para a gente poder utilizar a qualquer momento. Ou seja, a estratégia de investimento ela demanda a gente conhecer, né, a situação de cada um e montar mediante o perfil de cada um. Mas o ponto que eu quero chegar é que a escolha é de vocês. Então, quando você tem um excedente, aqueles R$ 4.600 sobrando para você, você pode guardar esse dinheiro, você pode doar esse dinheiro, você pode viajar, você pode cuidar dos seus entes queridos, né? De repente pagar
a faculdade do neto, ou de um sobrinho, ou ajudar um filho, né? Adquirir uma casa nova, aí uma casa na praia ou uma casa nas montanhas. Você pode investir esse dinheiro, você pode fazer o que você quiser, porque você tem o dinheiro disponível para você utilizar. Essa é a grande sacada desse exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Ter a escolha, né, é o melhor dos mundos. O triste é quando você está preso porque você não tem dinheiro, você não tem escolha, você não tem tomada de decisão. A decisão já foi tomada, não tem para onde ir. Agora, quando você tem liberdade financeira, sim, aí você pode escolher fazer o que você quiser com esse recurso, ok? E aí a pergunta que fica, né, pessoal, é justamente para a gente pensar, né? Se os seus recursos não durarem o tempo que você precisa, qual vai ser o seu plano? O que que você vai fazer, né? Então, o planejamento financeiro não é para a gente ficar acumulando mais patrimônio, é para poder viver com tranquilidade mais tempo. É poder deitar a cabeça no travesseiro e poder dormir uma noite plena sem estar preocupado com o dia de amanhã, com o boleto de amanhã, ok? Pessoal, quero agradecer essa oportunidade de poder falar com vocês e eu fico à disposição aqui para a gente poder trocar ideia, tirar algumas dúvidas, enfim. Muito bom, muito obrigado, Érico. Pessoal, o microfone tá liberado, tá? É só apertar ali, abrir o microfone. Quem quiser abrir alguma questão, manifestar, fica à vontade. Temos até meia-noite. Olá, olá, Érica. Eu sou a Elizabeth. Tudo bem? Veja bem, amei a sua apresentação, entendeu? Achei ela bem detalhada e contextualizando bem toda a situação. Mas você, no final, quase assim, você fez uma abordagem, né, que tipo assim, que a gente tendo investimento, a gente tem liberdade, né? Mais ou menos isso. A gente só vai ter liberdade se a gente tiver liquidez. Entendeu? Porque aí eu, tipo assim, eu posso contar com o meu dinheiro. Como que eu posso contar com esse dinheiro que está aplicado? Excelente pergunta, Elizabeth. Obrigado aí pela participação, inclusive. Dentro da nossa estratégia de investimentos, a diversificação é justamente que vai trazer para a gente essa tranquilidade de ter liquidez, justamente para os momentos em que a gente precisar, né, caso aconteça, é, sacar esse dinheiro de maneira rápida, tá? Então, Isso. ter dentro da estratégia de investimentos, ter uma reserva com liquidez faz parte da estrutura, tá? Justamente para poder atender essa demanda, a liquidez em caso de necessidade. Fora isso, o próprio excedente, no caso do exemplo, né, que eu dei, né, aqueles Sim. 4.599, aquele valor, inclusive, ele pode abastecer essa liquidez, né, ele pode ser convertido num Mas é um fundo valor também de pequeno, liquidez. é um valor pequeno. É um valor pequeno. Porventura, eu venha precisar, né, uma eventualidade, um Uhum, acidente, sabe? Uma coisa assim que é imprevisto na vida, que pode estar acontecendo. claro, com Como que eu certeza. poderia contar? É tipo assim, porque eu vou ficar com o dinheiro aplicado Uhum. durante um período para mim ter uma reserva com um rendimento maior, tá. Então, esse dinheiro, tipo assim, pelos cálculos e análise que você fez, seria de estar ficando quanto tempo com ele preso? E qual é o custo para mim estar retirando, rapidamente? Então, no exemplo, a gente montou uma estratégia do dinheiro ficar aplicado, gerando juros o tempo que a pessoa desejar. Tempo, entendi. Tá? Mas a questão da reserva, e por isso que eu botei lá no slide, né, a reserva de emergência faz parte da estratégia, ou seja, pegar um percentual desse valor e colocar em liquidez justamente prevendo que algo pode acontecer, né? E aí, se algo acontecer,
tem essa reserva pronta para ser utilizada ali a qualquer momento para que a pessoa possa sanar essa dificuldade. O tempo que o dinheiro vai ficar investido, isso aí vai depender de cada um também, né? De repente, a Elizabeth fala, olha, eu não quero deixar esse dinheiro investido muito tempo, eu quero, sei lá, a partir dos 75 anos, querer utilizar esse valor, querer sacar. Isso aí, cada um vai decidir na hora que for montar a sua estratégia. Por isso que eu falei, né? Esse exemplo é um exemplo genérico, né? Cada um de vocês vai ter a sua própria realidade, dentro do seu perfil e vai montar a estratégia dentro desse contexto. Tá bom, Elizabeth? Ok, ok. Eu consegui responder a sua pergunta? Mais ou menos. Tá. Você quer... você quer me perguntar de novo para eu poder ver se eu consigo te Tipo ajudar assim, melhor? eu teria que estar pagando imposto de renda, se caso eu venha estar, sabe? Qual seria o Ah, custo? tá. Tá? Qual Tá. que seria o custo para mim disso aí? O que eu iria estar perdendo, né? Nesse momento que eu precisasse do dinheiro? Tá, vamos lá. O imposto de renda, existem produtos que possuem imposto de renda, existem produtos que não possuem imposto de renda, aí depende também do tipo de investimento que será feito, tá? Mas quando existe a tributação, ela já é retida na fonte, tá? Já vem Sim. líquido para você, tá? E a tributação, ela é sobre o rendimento, tá? Então, o que rendeu, paga tributo, não é sobre o valor, não é sobre o principal. Então, ok, vai depender do tipo de produto que você vai utilizar. Ok, Agora, com relação a produto, vamos imaginar que a gente colocou. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, tá vazando áudio. Imagina que a gente colocou num produto, tá? Sendo hipotético, tá? Exemplo mesmo aqui. A gente colocou num produto que vai vencer, sei lá, em 20 anos, tá? Vamos imaginar aqui. E aí eu queira resgatar esse produto antes. Então, obviamente, nesse resgate antecipado, a gente vai ter aí alguma questão de perda de rentabilidade, tá? Mas não é o caso aqui. Eu não acredito que essa seja a estratégia para vocês, dado o contexto de vocês, tá? A gente está sendo aqui muito conservador no tipo de aplicação que a gente vai, que pretendemos, né? Caso alguém se interesse aqui em nos contratar para poder utilizar com vocês, tá? Nada nesse sentido. Eu estou só explicando para poder responder sua pergunta. Ademilton está com a mão levantada. Pode abrir o microfone. Boa noite. Boa noite. Então, na verdade, assim, eu acho que Miriam já também. até acabou respondendo aí para mim. Eu tenho um planejamento, né? Já venho me planejando para isso. E o meu planejamento é ter esse valor e viver da liquidez dele, né? Mensal, vou tirar aí o que eu vou complementar a minha renda e o que ultrapassar, vou fazer como você estava sugerindo aí. Faz uma outra aplicação do que ultrapassar da sua renda prevista para aposentadoria. Aí a pergunta até envolve um pouco do que ela falou aí. De repente aparece uma oportunidade para eu comprar um imóvel, tipo assim, tem um imóvel que a pessoa está vendendo, que o imóvel vale 500 mil, mas ela está querendo vender por 350. Aí eu preciso de sacar isso aí. É nessa hora que vem a perca um pouco dos rendimentos, né? Ademilton, né? Ademilton. Ademilton, obrigado aí pela sua participação. Cara, excelente pergunta também, tá? Excelente pergunta. É por isso que quando a gente vai realizar investimentos com o cliente, a gente senta com essa pessoa e entende o que essa pessoa está desejando para a vida dela, tá? Porque se a gente senta e você fala assim, não, Érico, olha, eu gosto de imóveis, eu tenho interesse em comprar um imóvel, se aparecer uma oportunidade boa, eu gostaria de comprar. Opa, eu já mapeei isso. Se a gente já tem isso mapeado, a gente já monta a sua estratégia, deixando alguma coisa em liquidez, justamente para poder aproveitar uma oportunidade caso ela apareça nesse sentido, né? Ou até mesmo sugerir uma outra estratégia para poder alcançar esse objetivo que você tem. Então é muito importante quando vocês sentarem com um profissional de investimentos, e a gente faz isso aqui no escritório,
é falar os seus objetivos. O que vocês querem? Ah, eu quero curtir a vida, eu quero viajar, eu quero rodar o mundo. Legal. Eu tive um cliente uma vez, pessoal, só para falar para vocês aqui, que o objetivo de vida dele, o sonho dele, era assistir todas as corridas da Fórmula 1 ao vivo. Ele passou um ano viajando e a gente chegou lá. Demorou aí uns 8 anos para a gente conquistar esse objetivo, mas ele foi. Ele passou um ano viajando. Então, é importante a gente entender o que vocês querem, os anseios de vocês, para a gente poder justamente direcionar o dinheiro para que esse objetivo, esse sonho seja alcançado. Tá, Ademilton? Então, esse tipo de situação a gente justamente coloca já nos investimentos para poder resolver aquilo que porventura você tenha como desejo, como objetivo de vida. Entendi. Só mais uma pergunta, eu acredito que deve ser curiosidade, né, de todos aí. Eu nunca fiz investimento em carteiras e com um profissional, né? O custo desse trabalho, desse serviço, né? Como que a gente fica? É baratinho. É só porque Né? eu tenho certeza que eu acho que a maioria está querendo saber. Às vezes, eu aprendi uma vez em uma palestra que Ah, pergunta idiota é o que a gente não faz, né? Então, assim, exato, isso aí. Não, Ademilton, também excelente pergunta e podem ficar tranquilos que não é nada, não é nenhum absurdo. Às vezes as pessoas acham isso, né? Nossa, investir deve ser muito caro, só para quem tem muito dinheiro. Não é. Todo mundo, é para todo mundo. Então, a nossa estrutura aqui de remuneração ela é bem acessível, acessível mesmo, tá? Eu não vou explicar aqui porque demoraria mais alguns minutos para poder explicar para vocês, mas quem tiver interesse em conhecer, marca com a gente explica tudo, sem compromisso nenhum, a gente explica tudo, como é que funciona, mas assim, garanto para vocês, é muito, muito acessível, tanto é que aqui a gente estimula todo mundo a investir, até mesmo aquela pessoa que só tem R$ 100. Quem tem R$ 100 hoje pode investir aqui com a gente. Então, é a democratização do investimento pelo custo que equivale, tá? Então podem ficar tranquilos que é muito acessível, tá bom? então Eu acho que já valeu a pena a minha pergunta, porque eu estou investindo sozinho. Eu já estou Aí, ó. investindo. Então, assim, se eu investir com quem tem orientação para investir, é bem melhor, mesmo pagando, né? E Com tirou certeza. assim, um mito. Ah, investir custa caro. Não custa caro, pelo que você está Não, falando aí. Então, não. obrigado aí pelas respostas aí. Antes de deixar a Miriam falar, o que custa caro é a gente não investir nosso dinheiro com inteligência. E isso é que custa caro. Então, obrigado pela sua pergunta, Ademilton, e estamos à sua disposição, tá bom? Obrigado. Eu acho que a Miriam, né? Quer falar. Boa noite, Ed. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação ao prazo dos investimentos. Tem um colega meu que trabalha comigo na seleção que ele fala assim, Miriana, a nossa idade, a gente não pode mudar nada para mais de um ano. Aí ele é até mais novo que eu, né? Ele tem 74. Aí eu vi sua curva aí até 74. Não almejo viver muito. Mas é por isso que eu vejo que esse planejamento é bem pessoal, né? Porque essa questão da expectativa de vida, se você quer deixar para os seus herdeiros, ou você quer só para sobreviver no seu padrão, manter seu padrão, sem precisar de ninguém, sem precisar do filho. Mas essa questão do prazo sempre me preocupa, porque às vezes eu tenho alguns investimentos que eu fiz, assim, até por orientação do Neri mesmo, que antes eu só botava na poupança, e aí eu fico assim, 1 ano, 2 anos, no máximo 3, né? E de vez em quando começa a pipocar, assim, eles já começam a ter seu prazo, e eu não sei nem o que fazer de novo, aí o que fazer, e põe de novo. Quando é banco físico, né, lá do Banesp, eles nem avisam a gente, fica lá na conta rolando. Mas, assim, eu queria saber desse planejamento, que percentual que eu colocaria com um prazo maior, uma liquidez diária e um planejamento curto, assim, de um ano. Que é o que eu mais faço é de um ano. Quando eu invisto LCA, ICI, eu geralmente coloco um ano. Uhum. Bom, Miriam, obrigado também pela sua pergunta, pela sua participação. De novo, não existe uma regra, tá?
e eu não estaria sendo um profissional diligente se estivesse dando uma regra para vocês aqui, tá? Não existe regra. O que existe é sentar com você, fazer uma anamnese, uma entrevista, igual quando a gente vai em médico, né? Fazer um monte de perguntinha, entender o seu perfil, entender o seu momento de vida, entender a sua expectativa do que você quer para a sua vida para os próximos anos, enfim, tem que entender, tem que fazer várias perguntas, entender o seu contexto, para depois a gente identificar aí essa questão de prazo, tá? Eu não posso agora aqui falar de prazo com você, justamente porque eu não tenho essas respostas, né? É como se eu fosse um médico e te passasse uma medicação sem ter entendido quais são os sintomas do que você está sentindo, né? Do que você tá apresentando, né? Seria leviano. Então a gente precisa entender melhor, né? A sua vida para depois falar de prazo, tá? Mas assim, via de regra o seu colega não está de todo errado, né? A partir de uma certa idade também ter investimento preso muito tempo não faz sentido, né? Mas de novo, isso também não é uma regra, tá? A gente precisa ter mais insumos aí para poder tomar essas decisões, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Nada. Érico, boa noite. Opa, boa Edmar noite. está falando. Essa pergunta do Ademilton, ela é muito interessante, tá? Porque quando a gente faz aplicações, né? Eu também costumo fazer aplicações e tal, mas essa questão do custo da aplicação, eu acho que seria interessante comentar mais sobre ela, porque dependendo naquilo que você fizer a aplicação, você tem uma taxa de administração que ela varia bastante de um renda fixa, não, né? Mas quando você pega outros tipos de investimento, tem taxa de administração que é bem mais alta, tá? Então seria legal, né? Essa, esclarecer um pouco melhor essa questão do ADBuild, porque Edmar, obrigado. vai variar muito em relação ao investimento que for proposto para cada um. Então, Edmar, obrigado pela pergunta, pela participação. E é exatamente isso aí que dificulta a gente entrar nessa seara agora. Porque como nós temos aí 1 zilhão de produtos de investimento no Brasil, e cada um de vocês aqui vai ter uma estrutura de investimento diferente, se eu começar a falar de cada investimento, o custo que cada investimento vai trazer, a gente não sai daqui em 3 dias, a gente não sai daqui. A gente vai ficar aqui até domingo falando. E não é má vontade da minha parte, tá? Acredite nisso. É porque realmente é um assunto complexo, até porque existem outras maneiras de remunerar o escritório, não só pela taxa. Existem outras maneiras. Então, é um assunto que requer uma reunião personalizada. Tá? A gente fala disso nas nossas reuniões. Quando o cliente procura a gente fala de remuneração, a gente fala de custo com os nossos clientes. Mas a gente já fala para aquela pessoa que a gente já entendeu a expectativa de vida, a gente já entendeu o planejamento dessa pessoa, a gente já entendeu qual vai ser a estrutura de investimentos, aí a gente consegue falar de custo. Tá? Aqui realmente ficaria muito maçante e impossível de contemplar todos os produtos, por exemplo, tá? Mas de novo eu E repito, outro detalhe, Érico, é que uma pessoa, quando está aposentando, ela, eu acho que ela não deva correr mais risco, entendeu? Em termos de investimento. Porque se ela corre algum tipo de risco, ela pode amanhã estar com um capital aplicado até menor, né? Então, a gente precisa também pensar na questão do conservadorismo aí, para que a gente, por exemplo, tem uma taxa Selic hoje de 15 ponto alguma coisa, então a gente precisa, bom, eu penso assim, tá? Que a não, e gente você tá, deva pensar muito nisso, trabalhar com taxas de administração menores, né? Porque senão
eu acabo aplicando um recurso numa carteira aí, num produto, né? E a gente, lá na frente, pode ser que esse investimento não tenha sido vantajoso. Edmar, perfeito, perfeito. Por isso que aqui a gente só faz o investimento quando a gente entende perfeitamente o cliente. É exatamente como ir ao médico, pessoal. Você vai no médico, ele vai te fazer um monte de pergunta, você vai explicar tudo para ele, ele vai entender o que que você tem, vai fazer um diagnóstico e depois ele vai propor o tratamento. Aqui a gente faz exatamente a mesma coisa, tá? A gente recebe a pessoa aqui, ouve, faz um monte de pergunta, ouve tudo, faz um levantamento e vai propor aquilo que vai fazer sentido e que está alinhado para aquela pessoa, tá? Cada cliente que nós temos é um atendimento diferente, tá? Cada cliente é um investimento diferente. A gente não faz a mesma coisa para todo mundo, né? Seria muito mais fácil, inclusive, né? Eu pegar e montar uma carteira única para todos os meus clientes. Pô, nossa, e me poupar muito tempo, né, Chagas? E me poupar muito trabalho, mas não é isso que a gente faz. Pelo contrário, a gente justamente faz o trabalho personalizado. Então, Edmar, no seu caso, poxa, vamos fazer uma análise, vamos fazer um entendimento do seu perfil, do que você quer, e aí, obviamente, vai propor aquilo que vai fazer sentido para você. Até porque, gente, a palavra final sempre é do cliente. Aqui na Forto, a gente não investe nada sem que o cliente dê o consentimento, ele dê o ok dele. E enquanto ele não falar ok, o dinheiro não é investido. Então, estou lá trabalhando lá, estou explicando para o Edmar tudo. O Edmar tem dúvida, eu vou tirar a dúvida dele até ele entender, se sentir seguro de que aquele investimento é bom. Aí a gente faz. Ele vai dar ok, a gente faz. Caso contrário, não tem feito investimento nenhum. Tá? Então, a sua dúvida é pertinente, Edmar, você está certo. Realmente a questão do prazo é uma questão importante. E tenha certeza, a gente leva isso aqui em conta, em consideração, quando a gente faz a anamnese com o nosso cliente, tá bom? Ok, obrigado. Ainda. Posso perguntar de novo? Claro, Elizabeth, sempre. Olha só, tendo em vista que você está fazendo uma analogia, tá, com o tratamento médico, tá? Uhum. Então, me levou a estar entendendo o seguinte: o valor da consulta, o valor da operação, o valor do tratamento vai variar de acordo com a quantia que eu vou estar investindo em cada produto, o período, tem algumas variáveis aí para se definir o custo, é isso? Isso. Não vai ser o valor de consulta fixo para todo mundo. Não é o tratamento, entendeu? Tipo assim, porque o médico tem, ele pode até, você faz é como se fosse um pacote. Deixa eu falei com você é o seguinte: existem algumas maneiras de remunerar o João Chagas, de remunerar o Érico, tá? Por isso que é um assunto que é difícil a gente conseguir explicar aqui, porque tem muitas nuances, tá? Mas assim, existem maneiras de remunerar o assessor de investimentos, tá? Existe uma metodologia que a gente chama aqui, que é um valor fixo, tá? E existe um valor variável mediante o tratamento, tá? Aham, Qual dos entendi. dois, qual dos dois é o melhor? Qual dos dois é o mais barato? Qual dos dois eu vou ganhar mais? Isso aí a gente discute junto com o cliente, porque é o cliente no final que vai decidir qual dos dois ele vai querer utilizar. A gente explica os modelos, Ótimo. Uhum. mostra tudo, muito claro, muita transparência, e no final o cliente vai optar por aquele que ele achar que é mais vantajoso, entendeu? Então, aqui a gente trabalha dessa maneira, tá? A gente trabalha com transparência, onde o cliente ele escolhe a metodologia que ele acha que é mais vantajosa, é mais atraente para ele, tá bom? Eu acho extremamente importante essa consultoria, sabe? Porque Uhum. baseado nessa
dessa flexibilidade do modelo econômico que a gente tem no Brasil, né? A gente não é uma coisa que a gente tem muita confiança. E são muitos produtos, né? Como você falou. E eu, quando aposentei para o INSS, que já tem um tempo, eu venho me preparando com esse dinheiro, tá? Que eu recebia de aposentadoria, que eu recebo, para o momento que eu estaria me desligando da CESAM, justamente porque a renda iria estar diminuindo. Então, eu tenho um perfil um pouquinho diferenciado, assim, com relação a isso, entendeu? Para poder estar me mantendo, como que eu faria? Não, talvez eu não precisasse estar tirando desse dinheiro, entendeu? Entendi perfeitamente. Pessoal, nós estamos aqui à disposição, tanto o João Chagas, quanto eu e os demais assessores que nós temos aqui no escritório. Estamos aqui à disposição e sem compromisso nenhum, eu vou repetir, tá? Sem compromisso. A gente está aqui de portas abertas para receber vocês. Vamos tomar um café, conheçam o nosso escritório, né? Conheçam a gente, vamos bater um papo, vamos conversar, a gente apresenta tudo para vocês. E aí, caso vocês, né, queiram virarem clientes, vai ser um prazer ter vocês aqui como clientes, tá? Mas, de novo, sem compromisso, vem conhecer, vamos bater um papo, até para vocês também, né, entenderem melhor como é que a gente trabalha. Falei, Chagas. Ô, Érico, só até mantendo essa analogia aí com a consulta médica, pessoal, quando o Érico fala sobre o custo aqui da assessoria, ele não é relacionado à quantidade de reuniões, tá? Ou à quantidade, entre aspas, de consultas, tá? Então, esse primeiro bate-papo não existe nenhum tipo de custo, vai ser um prazer receber cada um de vocês, aqueles que, né, se interessarem por conhecer o nosso trabalho. Então, talvez tenha, né, algo relacionado quanto a isso na pergunta de vocês quanto a custo, mas só para esclarecer isso, tá? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de cliente meu, tem cliente que eu faço reunião trimestral de revisão, tem cliente que não tem essa necessidade, eu faço semestral até anual. O custo não está embutido na quantidade de reuniões ou nesses atendimentos que a gente faz, tá bom? Show. Muito obrigada. O café daqui é bom, essa reunião não tem custo, não. Exatamente. Venham Boa tomar o noite, nosso Érico. café. Boa noite, boa Cafézinho noite. me ganha. Eu sou Gesiel. Há muitos dos nós temos a fundação, que é uma complementação também do salário pós-aposentadoria. Muitos colegas já abandonaram, né, no caso, a fundação, o seu dinheiro está lá preso lá, e eles vão retirar agora na saída da aposentadoria. Outros têm um sentimento também de sair. Eu também tenho esse sentimento. Seria aconselhável sair depois de tanto tempo, embora o montante que está lá, se retirar, você perde bastante no imposto de renda, né? O que você aconselharia? Permanecemos lá ou... Para muitos vai ser bom, né, a permanência, outros não. Ei, Gesiel, boa noite. Eu vou. Oi. O Érico tá ali, tô te ouvindo, Érico. Mas eu Não, tô... deu Boa noite, boa um noite. probleminha aqui, mas Aham. ok. Eu tomei a liberdade aqui, né, de levantar a mão e de falar. Assim, essa decisão, essa também é uma decisão, e aí, só um pouquinho, só voltar um pouquinho, Beth falou um negócio ali bem relevante, sabe, Érico? Acho que até para as próximas, né, eventualmente, caso a gente faça, tem que lembrar desse cenário. O que ocorre? Alguns empregados, enquanto a lei permitia, eles já estão aposentados no INSS, eles não irão se aposentar após o desligamento do PADV. Então, eles já têm hoje um composto de renda que é o salário, mais o INSS. Alguns deles, como diz Beth, estão armazenando esse recurso, né? Estão guardando, aplicando e tal. Outros tantos estão compondo a renda mensal e consumindo já no mês a mês. Então é um cenário aí também para a pessoa pensar, né? Hoje, vamos dizer, ela tem uma renda e meia, digamos, né? Um salário X e um benefício Y no INSS, e amanhã ele só vai ter esse benefício Y. Bom, aí chegando agora na questão do Gesiel.
A fundação, me parece que dos mais ou menos 300 que estão aptos a assinar esse PADV, uns 100 já não estão na fundação nos planos previdenciários, né? E aí tem o plano 1 de benefício definido e tem o plano 2 de contribuição variável, né? Então tem aí um público que não, vamos dizer, esse assunto não entra. Mas aqueles que têm, né, o plano de previdência constituído e que ainda não decidiram, né, não tomaram essa decisão, vamos dizer, de sair, né? Não tem uma resposta pronta, sabe, Gesiel? E não tem como ter, né? Ninguém pode falar isso para você assim com convicção. Olha, o melhor é sair, o melhor é ficar, sem fazer uma análise, né? Como o Érico bem disse aqui, eu acho que a chave, o grande lance dessa palestra, desse nosso bate-papo aqui, é planejamento precedido de uma análise, né? Então, assim, você faz uma análise do perfil, faz uma análise da vida, da questão ali, né, financeira, dos objetivos e tudo, e aí faz um planejamento. E aí vamos lá, na Previdência, no nosso plano lá, você tem basicamente 3 caminhos. Você pode gozar da suplementação, né, então receber o seu benefício, e uma vez que você entrou em gozo, você não pode mais optar pelo resgate, né? Você pode, sim, optar pelo resgate, inclusive você pode, né, desistir de continuar no plano quando quiser, independente do PADV também, né? Hoje eu não quero mais, eu fiz aqui as minhas contas, entendo que não vale a pena, decido desistir da adesão ao plano. Você só pode resgatar os recursos quando sair, né, se desligar da CESAM, mas enfim, mas você para de pagar mensalidade. Então você tem a opção de receber o benefício, né, gozar da suplementação, do resgate, e você tem o outro benefício também, a opção, que é a portabilidade, né, que é portar seus recursos lá para uma outra instituição, Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, né? Ah, mas o que é o melhor? Aí, de novo, cai numa análise, né? Tem gente que está pagando hoje R$ 2.000 por mês para receber 1.200. Então, tem gente que está entendendo que não vale a pena, né? Porque, poxa, se eu estou pagando 2.000 e vou receber 1.200, só que ele está pagando 2.000 nos últimos tempos, porque ele já está pagando a parte dele e a parte da CESAM, né? Outrora ele pagava 200, R$ 300, enfim, né? Já tem gente que está pagando 10.000 e vai receber 15.000, 20.000, né? E aí entra um outro detalhe. Entrou em gozo do benefício e veio a falecer, o recurso fica para o eventual pensionista, né, um cônjuge, aqueles que têm cônjuge, e alguns não têm, tá? No valor de 75% do benefício. Então, se o benefício da pessoa é de R$ 1.000, por exemplo, ficar aqui, imediatamente com o falecimento dele cai para 750, né, para aquele cônjuge que ficar ali. E não havendo cônjuge, o recurso fica no fundo, né, no plano, para compensar, que é o mutualismo. Aqueles que viverem mais são compensados pelos que viverem menos, né? E aí, justamente, é uma outra análise. Opa, mas peraí, talvez se eu pegar o resgate, se eu solicitar o resgate, mesmo pagando os 27,5% de imposto, esse recurso ficaria na minha família. Eu não tenho cônjuge, mas eu tenho um filho maior de idade, que não seria seu pensionista, né? Mas eu quero deixar para o filho, quero deixar para o neto, quero deixar para o irmão. Eu não tenho filho, mas eu tenho irmão, enfim, né? E uma vez entrando em gozo do benefício, você não pode. Ah, Neri, então você está estimulando e falando que é para as pessoas pedirem cancelamento? Não, gente, né? E que fique registrado. Não, não é isso. O que eu estou falando é que as pessoas precisam analisar, devem analisar, e aí a análise é individual. É fazer conta, é fazer realmente, né? E não é só matemática, né? Não é só financeira, não é só dinheiro. Porque também existe um apego de uma fundação que está aí há 30 anos, né? A fundação completou 30 anos. Então, as pessoas vêm contribuindo, muitas delas, há 30 anos, sabe? Mas, assim, não há resposta pronta, né? Preciso fazer uma análise criteriosa e tentar considerar o máximo de situações possíveis, né? Inclusive do óbito. Infelizmente, por exemplo, na quarta-feira da semana passada, um amigo meu, mais novo que eu, por meses, então 43 anos e alguns meses, veio a óbito. Então, assim, a gente é mortal, a gente precisa entender isso, né? E preparar também esse planejamento sucessório faz parte. Assim como tem outros produtos também, que aí eu até conversei com uma outra pessoa essa semana, que estava me recordando de seguros, né? É um outro mecanismo também interessante, né? Ah, não, então eu continuo, por exemplo, né, na fundação e faço lá um seguro,
né? Ou mesmo quem não tem fundação também, que é uma condição para eu deixar um recurso para alguém, enfim, né? Mas assim, só com relação à fundação, né? Eu tomei a liberdade aqui e deixo esse registro, mas Érico, fica à vontade aí para complementar, né? E falar o que você entender. Não, eu E faço obrigado, minhas, Neri. eu faço minhas palavras do relator. Eu vou seguir o voto do relator, Neri. Perfeito, é exatamente isso, né? Cada caso é um caso, não dá para a gente falar assim, precisa analisar, mas perfeito, a resposta do Neri já fechou com chave de ouro aí a resposta dele. Ok, Muito bom, muito bom. muito bom. Então, não tendo mais ninguém, microfone nenhum aberto, dando uma olhada, nenhuma mão levantada. Mais uma vez agradecer, né, a turma da Forto, agradecer a todos que compareceram, que estão aqui conosco até agora, desejar uma boa noite, né, e sucesso. E é isso, gente, né? Planejar, analisar e executar, né? Precisa também de disciplina na execução. Não sair torrando tudo, porque torrou, acaba. Tá bom? Iri, só agradecendo também essa, essa intervenção de você, do sindicato, que muito vai ajudar a gente, muito já tem ajudado. E, Érico, fantástica a sua abordagem. Eu sabia que era uma abordagem assim, dinâmica e tal, mas achei muito interessante, muito leve, e tiver chance, gostaria de participar de outro. Parabéns para vocês. Obrigado pelo carinho. Foi um prazer tá falando com vocês, batendo esse papo com vocês. A gente está sempre à disposição, precisando, viu, Neri? A gente tá aqui para isso. Quiser fazer uma outra rodada, a gente está à disposição. E estamos aqui também de braços abertos para receber vocês aqui para tomar o nosso café e bater um papo e, né, tirar dúvidas, enfim. Esse é o nosso trabalho. Obrigado, viu, gente?